Bom, uma das missões do Observatório da Comunicação Institucional é, apesar de parecer redundante, garantir a institucionalidade da comunicação pública, né? Nós chamamos a atenção o tempo inteiro, tanto no mundo corporativo como na atividade pública, para a responsabilidade do que é dito por um gestor, por um chefe do executivo, por uma pessoa do legislativo. O que nós estamos observando no Brasil atual é uma licenciosidade muito grande no trato da coisa pública, na maneira como os gestores se dirigem à população, se dirigem ao seu público-alvo ou às pessoas que de alguma forma, direta ou indiretamente, estão relacionadas a essa atividade. Quer dizer, nós vimos aí nos últimos dias e temos visto no último governo, né, o presidente da República usar a palavra na imprensa, nas redes sociais, de maneira bastante leviana, se referindo às pessoas de maneira jocosa, debochando de fatos históricos, contradizendo, né, consensos construídos a muito custo pela democracia a respeito do que aconteceu na ditadura, a respeito de questões regionais que são importantes, que nós sabemos que ao longo da história grandes partes do país foram deixadas para trás nas políticas de desenvolvimento. Isso envolve preconceito, isso envolve segregação racial, questões de gênero e agora questões também geográficas. Então a nossa preocupação com a comunicação institucional, que é o nosso objeto, é incidir sobre determinadas atitudes nesse campo que, no nosso modo de ver, ofendem a população, ofendem pessoas em particular e ofendem a democracia. O Estado Democrático de Direito exige que um governante tenha responsabilidade sobre aquilo que diz. E nós não estamos vendo isso acontecer. Não se trata de ser este ou aquele governo. Trata-se de ser algo que deve ser preservado por todos os governos, de todas as cores, de todos os tipos. Não é uma preferência, é uma obrigação. E isso nós vamos, de alguma forma, nos dirigir à população brasileira para falar sobre isso. Como profissionais de relações públicas, nós não podemos nos omitir no momento em que a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Se nós somos da área da comunicação institucional, nós temos que garantir que o comportamento desses atores seja um comportamento institucional. Ele não pode falar como se estivesse na cozinha de casa. Um presidente de uma empresa não pode falar como se estivesse no seu quintal. Então, nós estamos preparando, sim, um documento, nós estamos perplexos com a forma como a comunicação é tratada na atualidade. Não apenas na esfera pública, mas nós vemos muita licenciosidade também na maneira como as empresas tratam os seus assuntos públicos, com desinformação, com fantasias, com a criação de uma realidade paralela que não tem absolutamente nada a ver com o que acontece nos seus domínios. E isso é um perigo para a convivência entre as pessoas. Nós estamos vivendo um momento de ódio extremo entre as partes, que não tem acordo sobre o futuro, e isso vai nos levar a um caos ainda maior do que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que isso não tem lugar no século XXI. Eu não poderia imaginar ver um presidente da República do Brasil reproduzir publicamente cenas clássicas da pessoa responsável pelo Holocausto, pela morte de tantas pessoas. E você fala sobre a Guerra Mundial, você fala sobre o nazismo, sobre o fascismo e fala sobre a ditadura militar no Brasil como se fossem coisas corriqueiras. E elas não são nada corriqueiras. Elas são graves e não podem ser repetidas. Então nós temos a obrigação de tocar nesse assunto.